Olá, cursistas! Que todos estejam bem e em paz. Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Informática do curso técnico de secretariado. Na aula 2, falamos sobre os sistemas operacionais e sua função no computador, que é gerenciar os softwares, basicamente, os softwares aplicativos, e o hardware, para que eles trabalhem em perfeita interação. Na aula de hoje, estudaremos sobre editores de texto e os navegadores de internet. Os editores ou processadores de texto são softwares aplicativos que auxiliam nos trabalhos de redação, formatação e edição de textos. Eles certamente são os softwares mais utilizados pela maioria dos usuários de computadores e podem ser utilizados para a confecção de textos de qualquer natureza, sejam cartas, trabalhos escolares, relatórios de trabalho, músicas, listas de compras ou o que for necessário. Uma grande vantagem dos editores de texto é que nos permitem visualizar em tela como o documento será escrito de forma muito semelhante, quase idêntica ao formato que será impresso numa folha de papel. Como na maior parte dos softwares, os editores de texto, eles exigem o pagamento de licenças de uso e outros que são gratuitos. Inclusive, nós podemos hoje encontrar editores de texto distribuídos pela internet em modo de aplicação, ou seja, não há necessidade de instalação do software no computador e podem ser acessados online na internet sem pagar pela instalação. E são muitos os editores de textos disponíveis no mercado, desde o mais simples, como o WordPad e o AbiWord, aos mais robustos, como o Microsoft Word e o LibreOffice Writer. Quando eu trato de editores como sendo mais simples, eu quero apenas dizer que eles têm menos funcionalidades, mas que eles não são ineficientes, eles não são robustos como o Word e o Writer, mas eles são eficientes da mesma maneira. Nesta aula, nós trabalharemos com os conceitos de ações mais comuns nos editores de texto, mas nós utilizaremos como exemplos mais acessíveis pelo usuário, o Word e o Writer. No Microsoft Word, que é um software proprietário, para utilizá-lo é necessário adquirir uma licença de uso, paga. Ele faz parte de um pacote de aplicativos de escritório da Microsoft e que atualmente tem um custo médio anual de R$ 350 para uso doméstico em uma única máquina. Já o LibreOffice Writer, ele faz parte de uma suíte de aplicativos denominado de LibreOffice, que refere-se a um projeto de softwares livres, de código aberto, sem custo de instalação ou uso, e também faz parte de um pacote de aplicativos de escritório. Você pode me perguntar o que são os pacotes de aplicativo de escritório. E esses pacotes de aplicativos referem-se ao conjunto de softwares aplicativos distribuídos em formas de pacotes para facilitar as tarefas do trabalho, como planilhas eletrônicas, editor de apresentação, agenda e organizador pessoal, gerenciador de banco de dados, editor de imagens, editor de fórmulas matemáticas, entre tantos outros. Um ponto importante a ser considerado é o modo de guardar esses documentos quando são salvos. Quando salvamos um documento, ou seja, quando guardamos esse documento em uma memória permanente, usamos o padrão de salvamento daquele aplicativo. No Microsoft Word, o arquivo é em formato .doc ou .docx, caso seja utilizada uma versão mais recente do aplicativo. Já o LibreOffice Writer utiliza um padrão conhecido como ODF, que são os documentos em aberto, e salva seus arquivos em formato .odt, documento aberto de texto.
Esses padrões de salvamento são chamados de extensões de arquivo. Uma extensão nada mais é do que o tipo de arquivo que será salvo, sendo que cada aplicativo tem sua extensão específica e nós podemos ver, por exemplo, que há um padrão diferente no salvamento desses arquivos. Mesmo com esse padrão diferente, eles podem ser compatíveis e permitem que documentos produzidos em um possam ser abertos e editados pelo outro. Entretanto, alguns recursos específicos de cada um deles pode não ser reconhecido ou compatível e apresentar algumas alterações no texto, de modo que alguns recursos não sejam reconhecidos de um aplicativo para o outro, que são os conhecidos textos desconfigurados. Já aconteceu de você digitar um documento, inserir imagens, formatá-lo conforme a sua necessidade, e quando precisou abrir em uma outra máquina, nada estava como você deixou? Textos sem alinhamento, tipo de letra diferente da qual você escolheu. Se isso já aconteceu com você, então é um exemplo prático de um arquivo desconfigurado por incompatibilidade de software. Vale ressaltar que os arquivos salvos no aplicativo Word não são compatíveis ao Writer, ou seja, o Microsoft Word não reconhece o padrão de salvamento do Writer, que é a extensão .odt. Entretanto, o LibreOffice Writer, além de reconhecer as extensões .doc e .docx da Microsoft Word, ainda possui uma ferramenta que permite que os arquivos gerados no Writer sejam salvos com as extensões .doc e .docx, garantindo que possam ser manipulados pelo Word. Para trabalharmos com os editores de texto, necessitamos de reforçar alguns elementos que serão trabalhados e conhecidos por vocês. São eles: o cursor, a seleção com cursor e duas teclas, a tecla Backspace e a tecla Delete. A tecla Backspace e a tecla Delete. O cursor é geralmente uma linha vertical que fica piscando no monitor, algo próximo desta imagem aqui. Esse cursor, ele indica qual o local exato da tela, próximo ao caractere inserido no documento, e esse cursor vai ser usado a todo instante. Se inserirmos um texto longo e ao final nós percebermos que esse texto precisa de alguma modificação, que faltou alguma palavra, nós não precisamos apagar tudo e reescrever o texto todo novamente. Basta posicionar o cursor onde queremos inserir a letra digitada e pronto. A correção foi feita e sem retrabalho, sem continuar apagando e reescrevendo tudo novamente. Agora, se o problema não é a falta de uma letra, e sim a duplicação dela, nós podemos corrigi-la do mesmo modo. Então, você imagina que você vai lá e escreve a palavra aprendendo, com a sílaba DEM repetida. Aprendendo. Basta posicionarmos o cursor antes ou depois da sílaba repetida e apagar a duplicação, seja antes ou depois. Por que nós podemos usar antes ou depois? Porque nós temos esses dois recursos para apagar o texto no documento, utilizando o nosso teclado, que são as teclas Delete e Backspace. Para apagar os caracteres que estão à esquerda do cursor, ou seja, eles estão posicionados depois do texto, nós utilizamos a tecla Backspace. Em alguns teclados, a tecla tem o nome gravado na teclinha. Então, tem escrito Backspace na tecla. Em outros, tem apenas uma seta da direita para a esquerda, que é a mesma função, a função do Backspace. Então, observe a imagem. Esses dois exemplos
que nós temos aqui são da tecla Backspace. O Backspace pode vir gravado o nome e o Backspace pode ter apenas uma seta de indicação de qual a direção será apagada aquele texto. Agora, para apagar os caracteres que estão à direita do cursor, ou seja, excluir o texto que está depois do cursor, basta acionar a tecla Delete, que é a nossa conhecida tecla Delete ou Del. Na imagem apresentada para vocês, vocês podem reconhecer essa tecla Delete. Geralmente, a tecla Delete também vem marcada na tecla como Delete. Em outros momentos, ela se chama apenas Del, mas vem grifada na tecla o Del. Como eu disse antes, a seleção do texto vai ser muito importante na nossa aula. E ela vai ser utilizada em diversos momentos. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Vai facilitar todo o nosso trabalho com o editor de texto, porque todas as funções dependem da seleção. Um texto selecionado, quando nós precisamos mudar a formatação, mudar o texto de lugar, mudar de tamanho de fonte, cor de fonte, tudo nós precisamos de selecionar esse texto. E tudo isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Bem, mas vamos a como fazer essa seleção. E para selecionar um texto, basta posicionar o cursor no início do texto a ser selecionado, posicionar o botão direito do mouse no final do texto e isso vai nos garantir essa sequência de seleção. Observe que o texto selecionado, evidenciado no editor, ele é marcado, ele é negritado. Então, observem a nossa imagem. O texto selecionado é diferente de um texto que não recebeu a seleção. O exemplo dado de clicar no início do texto e posicionar para o final, segurando o botão direito, não é o único modo de seleção. Há vários outros modos. E como exemplo, nós podemos selecionar uma única palavra. Para selecionar uma única palavra é bem mais fácil. Basta clicar 2 vezes sobre a palavra e essa palavra será imediatamente selecionada. Os comandos de seleção, eles são selecionados os comandos de seleção, eles são usados para nós trabalharmos todo momento com os editores de texto. E para isso, nós vamos reconhecer uma sequência de comandos que nos permite fazer essa seleção. Isso nós veremos mais adiante. Agora, observem as telas principais dos 2 aplicativos, do Microsoft Word e do LibreOffice Writer. Esse é o Microsoft Word. Esse é o LibreOffice Writer. Observem que as janelas dos aplicativos são muito semelhantes. Ambas trabalham com uma área em branco que simula uma folha de papel. Todas têm uma margem horizontal e vertical. Então, nós conseguimos ver através das réguas quais são as margens que nós temos para cada um desses aplicativos. Eles são muito semelhantes. Então, quando a gente vai trabalhar com esses aplicativos, não há uma diferença entre um e o outro. Observem que ambos possuem as barras de menus e essas barras de menus também são semelhantes e distribuem e nos permitem diversas funcionalidades, que são as ferramentas disponíveis pelo editor. Essas são as nossas barras de menus.
Como falamos anteriormente, esses dois editores são muito semelhantes e compatíveis, podendo ser trabalhados sem nenhum prejuízo pelo usuário. O que define a escolha de um ou de outro é a sua preferência pessoal ou a sua disponibilidade de acesso a um ou outro. Vamos conhecer agora o Microsoft Word 2007. Nele, detalharemos sobre as principais funcionalidades e ferramentas de um editor de textos. Para iniciar o Microsoft Word 2007, devemos seguir os seguintes passos. Iniciar. Primeiro nós vamos no botão iniciar, depois nós vamos clicar na opção de todos os programas, depois selecionamos o Microsoft Office e depois selecionamos o nosso Microsoft Office Word 2007. Repetindo, iniciar, programas, Microsoft Office, Microsoft Word 2007. O caminho para acessar o aplicativo pode ser diferente de acordo com o sistema operacional ou a versão do pacote Office que você esteja utilizando. Mas nós estamos considerando o aplicativo Microsoft Word 2007. Vejamos. Essa é a tela principal do Word 2007. Nela, podemos observar os elementos principais do aplicativo. Aqui nós temos a barra de títulos, a nossa barra de títulos. Observem que eu já deixei a indicação para vocês aqui no slide. Essa barra de títulos é o nome, o título do documento que está em uso no momento. Caso o documento ainda não tenha sido salvo em uma memória permanente, ele será nomeado de forma padrão, como documento 1, documento 2, documento 3 e assim por diante. Nós temos ainda a nossa barra de menus, que é essa sequência de elementos que temos aqui. Na barra de menus, nós temos todas as ferramentas oferecidas pelo editor: início, inserir, layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição. Cada um dos itens do menu, eles apresentam um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas para o usuário. É o caso da nossa barra de formatação, que faz parte do menu início. A nossa barra de formatação é esse conjunto de elementos aqui. E faz parte do menu específico, que é o nosso menu início. Nela estão todas as ferramentas relativas à formatação do texto, como, por exemplo, tipo, tamanho, estilo e a cor da fonte. A área de trabalho é onde será inserido o nosso texto. Todo esse campo é a nossa área de trabalho, onde nós vamos trabalhar o nosso documento. Ela simula uma página, uma folha de papel, como nós falamos anteriormente. E nós temos ainda as nossas réguas. Essas réguas facilitam a orientação da nossa margem, dos recuos que vão ser utilizados pelo usuário e toda a nossa formatação e configuração de espaço dentro de um documento. Outro ponto importante que nós temos são as nossas barras de rolagem. Nós temos uma barra de rolagem na vertical e uma barra de rolagem na horizontal. As barras de rolagem permitem que nós consigamos movimentar o nosso texto
toda a extensão dessa folha e do papel em um documento, parte por parte, trecho por trecho. É a melhor função que nós temos dentro dessa barra de rolagens. Outra barra que temos é a nossa barra de status, que apresenta informações relativas à área de trabalho do editor, como, por exemplo, a quantidade de palavras digitadas, a quantidade de páginas e o idioma que a gente está usando aqui nesse editor de textos, nesse nosso documento. Bem, agora que já sabemos sobre a tela principal do editor, vamos aprender sobre as principais teclas de digitação que nos permitirão movimentar de forma ágil pelo texto que estamos trabalhando. Vejam. No início desta aula falamos sobre o cursor. Agora aprenderemos a movimentar o cursor com uma maior agilidade e precisão usando as teclas de movimentação. No teclado, observem que nós temos 4 setas bem posicionadas, que apontam para as 4 direções, direita, esquerda, para cima, para baixo. São as teclas de direcionamento. Elas nos permitem movimentar o cursor da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Observe que essas teclas de direção, elas ficam muito próximas umas das outras. E você não pode confundir a tecla de movimentação da direita para a esquerda com a tecla backspace. A tecla de movimentação, ela não apaga, ela apenas muda o cursor de lugar. E a tecla backspace vai apagar o seu texto da direita para a esquerda. Aqui nós temos uma sequência de teclas. Como falei, nós temos as nossas 4 teclas de posicionamento. E nós temos ainda um conjunto de teclas que acionadas, elas têm uma funcionalidade específica. Então, quando selecionamos a tecla Ctrl, acionamos a tecla Ctrl junto com a tecla de movimentação da direita para a esquerda, nós estamos selecionando uma palavra para a esquerda. Quando usamos a tecla Ctrl acionada junto com a tecla de movimentação da esquerda para a direita, nós estamos selecionando, movimentando uma palavra para a direita. Quando clicamos na tecla End, automaticamente o cursor vai para o final da linha. Quando teclamos a tecla Home, automaticamente o cursor se posiciona no início da linha. O mesmo acontece com a tecla Ctrl mais posicionamento superior. O que acontece quando nós colocamos tecla Ctrl e setinha de posicionamento superior? O cursor vai parar um parágrafo acima. Ctrl mais posicionamento para baixo, o cursor vai um parágrafo para baixo. E aí nós temos outras teclas de movimentação importantes. A Page Down, que é uma janela para baixo. Pula, adianta o cursor uma janela para baixo. Page Up, que leva o cursor uma janela para cima. Acionarmos 2 teclas ao mesmo tempo, Ctrl mais Page Down, o cursor vai até a parte inferior da janela. Ou seja, na tela de apresentação que estamos trabalhando, o cursor vai se posicionar na parte inferior dela. Quando teclamos Ctrl junto com Page Up, esse cursor vai parar na parte superior da janela que estamos trabalhando. E agora nós temos mais 2 opções. Ctrl mais End, nós temos a opção de levar o cursor para o final do documento.
no último caractere que foi digitado. E o Ctrl Home, quando nós queremos ir para o início do documento, no primeiro caractere que tenha sido digitado. Essas são as principais teclas e comandos de movimentação que nós temos. Vamos conhecer agora o botão Office. Esse botão Office, ele está no canto superior esquerdo da tela do Word. Observem esse botão. Esse é o nosso botão Office. Nesse botão, nós conseguimos executar algumas funções importantes. Criar um novo documento, abrir um documento existente, salvar um documento ainda não salvo. E para criar um novo documento no Word 2007, é necessário selecionar esse botão Office e depois selecionar Novo. Ao clicar em Novo, abrirá uma caixa de diálogo, Novo Documento, que deverá ser escolhida uma opção que mais lhe atenda. Nesse nosso exemplo aqui, observem que abriu a janela de Novo Documento, nós selecionamos modelo de documento em branco ou recente e aqui nós escolhemos um documento em branco. Após isso, aciona criar e esse novo documento vai ser aberto, ou seja, criando um documento totalmente novo para que nós possamos trabalhar. Para abrir um documento já existente, é necessário acessar o botão Office e em seguida selecionar a opção Abrir. A partir disso, você deve indicar o caminho do documento a ser aberto, ou seja, informar em qual local esse documento foi aberto, onde esse documento está armazenado, onde ele foi guardado. Outra opção que temos é a opção Salvar Como. A opção Salvar Como, ela deverá ser utilizada quando o arquivo que estiver sendo salvo pela primeira vez, você define onde você vai guardar. Então, deste modo, você pode indicar onde você vai salvar, onde vai guardar esse documento e com qual nome. Pode ser usado ainda quando você quer salvar um documento que já foi salvo, mudando de lugar ou de nome. Ao utilizar essa opção Salvar Como, você deve informar onde ele foi salvo de forma adequada. Lembrando que os documentos salvos no Word 2007 utilizam a extensão .docx. A nossa outra opção é o botão Salvar, apenas Salvar, que deverá ser utilizada todas as vezes que o usuário quiser gravar alterações realizadas em um documento que já foi salvo anteriormente. Então, antes você usou Salvar Como, determinou o caminho, o nome que ele seria usado, e ao longo da edição do texto, você decide que você quer salvar o documento novamente, salvar as alterações feitas. Basta clicarmos no botão Office, Salvar. Outra opção importante do editor de textos é auxiliar na correção e verificação da ortografia. E para isso, nós vamos verificar um outro ponto importante, que é a verificação de ortografia e gramática. O Word, ele oferece para a gente duas formas de nós verificarmos ortografia e gramática. O primeiro deles, quando a gente digita um texto, esse texto ele está inserido no nosso documento. Então, a gente seleciona, clica com o botão direito e automaticamente ele já vai sublinhar que esse texto tem algum problema ou não, e aí a gente consegue clicar com o botão direito e vai aparecer um menu
de opções para que nós possamos corrigir a palavra. E essa palavra, ela automaticamente é grifada. Vocês já devem ter observado isso. Uma outra forma que nós temos de trabalhar com a ortografia e gramática do documento é quando nós acionamos o nosso menu de revisão. Então, basta nós irmos em menu de revisão, revisão de texto, ortografia e gramática. Nesse instante, abrirá a nossa caixa de diálogo de verificação de ortografia e gramática. Qual a vantagem disso? Quando nós temos uma verificação automática do documento, que apareceu lá um textinho vermelho, um textinho grifado, a gente clica com o botão direito, a verificação é feita somente naquela palavra a ser modificada. Quando a gente abre essa caixa de diálogos, ela permite que a verificação seja feita em todo o texto. Rodapé, no corpo do texto, tudo que está disponível a gente consegue verificar aqui dentro dessa caixinha. Observe que nessa gramática a gente consegue ter várias opções, várias possibilidades de correção. Então, essas opções são, primeira delas, não encontrada. Na opção não encontrada, é onde é apresentada uma palavra que ela não existe no dicionário, ou seja, a palavra não é encontrada porque ela não é reconhecida pelo editor e em nenhum dos dicionários que o aplicativo contém. Então, no nosso exemplo, observem que a palavra gramática, ela não tem acento. Então, essa gramática aqui, ela está grifada automaticamente no texto. Então, logo, ela vai aparecer em uma opção de não encontrada. Outro ponto que nós temos são as sugestões. Aqui em sugestões, seria listado, caso tivessem sugestões no dicionário, todas as possibilidades que nós teríamos para corrigir uma palavra que está errada, que está grifada, que precisa de uma correção. Outro ponto que nós temos é ignorar uma vez ou ignorar todas. Ignorar uma vez vai fazer com que aquela palavra relacionada ao texto não encontrado, ela continue sendo procurada ao longo do documento e caso ela precise ser modificada, nós tenhamos a possibilidade. E quando nós temos ignorar todas as vezes que essa palavra tiver uma recorrência ao longo do texto, ela vai ser ignorada. Ou seja, depende se nós queremos ignorar apenas uma vez ou ignorar todas as vezes. Deste modo, ignorar todas deixa a palavra relacionada na caixa não encontrada inalterada todas as vezes que tiver essa ocorrência na seção atual do Word. Uma outra possibilidade que nós temos é adicionar ao dicionário. Essa opção, ela permite que o dicionário, ao qual nós queremos encontrar essa palavra inserir essa palavra não encontrada, ele reconheça essa palavra em outras vezes. Então, das próximas vezes, ele vai reconhecer aquela palavra no dicionário. E aí nós temos outras opções: alterar todas e a autocorreção. Altera a palavra selecionada. Alterar todas, vai alterar todas as palavras no texto. E a autocorreção vai conforme o editor reconhece da melhor forma possível.
Se a caixa estiver vazia, não encontrada, pode-se corrigir manualmente caso seja necessário. Tá? Então, isso nós conseguimos fazer a partir desses botões. Alterar todas, que altera a palavra relacionada na caixa não encontrada para uma palavra selecionada na caixa de sugestões, para todas as ocorrências existentes no texto. A autocorreção adiciona uma palavra à lista de autocorreção para que o Word possa corrigi-la. E essa correção é feita automaticamente, em quaisquer ocorrências que essa palavra acontecer. Né? Então, se a palavra está com ortografia incorreta, na medida em que o texto é digitado, ela é modificada, corrigida automaticamente. No caso de opções, vai exibir uma caixa de diálogo na qual pode-se especificar as regras que o Word vai utilizar para a verificação ortográfica. E nós temos ainda a opção de desfazer, que vai reverter as ações mais recentes, como ignorar, alterar, adicionar e todas as opções que serão construídas durante a sessão de verificação ortográfica atual. E, por fim, nós temos os botões cancelar e fechar, que a princípio vai encerrar a caixa de diálogo, mas não reverte a nenhuma das alterações efetuadas. O nome do botão cancelar, ele será alterado para fechar depois que for efetuada alguma alteração no documento. Então, inicialmente aparece cancelar, depois isso vai mudar, vai ser modificado para fechar e aí sim a gente fecha a caixa de diálogo e pode trabalhar com outro tipo de manipulação de dados dentro do editor. Bom, uma outra forma que nós temos, uma outra ferramenta, um outro serviço, é copiar partes do texto de um local para o outro. E também mudar, não só copiar um trecho, repetir aquele trecho em outro local, como recortarmos, tirarmos de um lugar e levar para o outro. E para esses comandos, para isso nós precisamos de 3 comandos, que é o recortar, o copiar, o colar. E eles estão presentes no menu editar. O comando recortar remove o texto em elementos gráficos selecionados pelo usuário e vai inserir em um ambiente reservado, chamado de área de transferência, onde vão permanecer até serem substituídos por um novo item. Então, a gente vai lá, seleciona, clica em recortar. Ele vai para um campo e fica um tempo ali, até que eu use uma outra função. Então, se eu quiser colar várias vezes aquele mesmo trecho, eu posso. Então, para que eu consiga inserir aquele texto recortado em um outro local, eu vou precisar colar esse trecho em uma outra parte. E para isso eu uso o comando colar. O comando colar insere a cópia do documento copiado. E esse comando, ele só vai estar disponível, só vai ser possível trabalhar com ele se eu tiver algo lá na minha área de transferência. Se eu tiver copiado algo ou se eu tiver recortado algo. Então, se o texto selecionado se eu não tiver nada ali dentro, eu não consigo colar em lugar nenhum. O comando copiar, ele vai copiar o texto ou elementos gráficos, o que eu quiser copiar ao longo do meu documento. Após a minha seleção, eu seleciono, aciono o botão copiar e esse botão vai levar o que eu copiei para uma área de transferência. Mas não apaga o texto, não apaga nem o texto e nem os elementos gráficos que eu acaso selecionei, como é feito no recortar. O recortar eu tiro aquela parte selecionada e colo em outro local. Não é o caso do meu botão copiar,
que ele apenas copia e mantém aquela parte original ali dentro. Observem que eu tenho aqui dentro do meu slide, eu tenho as minhas opções de botão. Então, eu tenho menu, início, recortar, copiar e colar. Essa é a característica principal que nós temos dentro dessa nossa ferramenta de copiar e colar. Observem agora a caixa de diálogo, formatar fonte. Com essa caixa de diálogo é possível gerenciar a formatação do texto digitado no documento. Aqui nós conseguimos definir cor de fonte, tipo, estilo da fonte e tudo que nos é possível. Então, nós temos fonte, uma relação de nomes de tipos de fonte que nós podemos selecionar movimentando essa barrinha de rolagem aqui. Nós temos um estilo de fonte que é definido com 4 elementos básicos, o regular, itálico, negrito e negrito e itálico ao mesmo tempo. Então, eu quero o texto como está, é regular. Eu quero o texto em itálico, um pouco inclinado da esquerda para a direita. Negrito, que é um texto com um pouco mais de tinta, um sombreamento maior. E negrito e itálico ao mesmo tempo. São as nossas opções de estilo. Além disso, nós conseguimos formatar o tamanho da nossa fonte, que também tem uma opção de diversos tamanhos pré-definidos que nós conseguimos percorrer com essa nossa barrinha de rolagem aqui. A cor da fonte, com essa setinha, vai abrir para a gente uma paleta de cores, um jogo de cores, onde a gente escolhe aquela cor melhor para ser inserida. Quanto ao estilo, o estilo pode ser... tem várias formas de sublinhar esse texto e nós temos os efeitos. Aqui na opção de efeitos, nós podemos ter o efeito de taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito. Sobrescrito é quando nós temos um número acima. Então, imagina que eu quisesse colocar x elevado a 2. Então, eu tenho aqui um valor sobrescrito. Eu tenho x elevado a 2. O x está no padrão normal. O 2 está sobrescrito. Quando eu quero subscrito, um exemplo é quando eu quero um número 10 na base 2, por exemplo. Agora eu tenho 10 no padrão normal e o 2 subscrito, abaixo do padrão de linha. Nós temos ainda sombras, contorno, relevo, baixo relevo, versalete, todas em maiúscula. Quando eu quero mudar um padrão normal, tá em minúsculo ou tá minúsculo e maiúsculo, eu quero colocar tudo em maiúsculo. Isso é extremamente útil quando a gente vai criar sigla de uma maneira qualquer, a gente pode mudar essa configuração. E o oculto, que é ocultar isso no texto mesmo. Uma grande vantagem que nós temos nessa caixa de diálogo de formatação de fonte é que nós temos uma área de visualização. E nessa área de visualização aparece aqui dentro desse campo o texto formatado exatamente como nós definimos. Se foi com a fonte Arial, por exemplo, tamanho 16, amarelo, em negrito, com taxado duplo, sobrescrito, exatamente como nós definimos nessas configurações, vai aparecer aqui nesse campo de visualização, como nós queremos que esse texto seja reconhecido. Isso facilita a nossa formatação de fonte.
para definir as formatações de parágrafos, nós temos a caixa de formatação de parágrafos. Dentro dessa caixa de formatar parágrafos, ela nos permite configurar o parágrafo da melhor forma possível, conforme a nossa necessidade de trabalho. Vale lembrar que toda formatação somente vai ser válida com o trecho que estiver sido selecionado. Então, eu seleciono um parágrafo e, a partir dessa seleção, eu venho formatando, configurando esse trabalho. Então, aqui nós temos a opção de alinhamento, né? Então, essa opção de alinhamento aqui, a gente tem várias opções para alinhar. Eu vou ter o texto alinhado à direita, alinhado à esquerda, justificado ou centralizado, o que nós já somos acostumados a fazer às vezes quando a gente vai digitar um texto ali. Outro ponto que é muito usual é quando a gente usa os recuos. Então, a gente tem o recuo à esquerda, o recuo à direita. E o que é recuar? É eu levar esse texto mais adiante da minha margem. Então, eu vou usar aquelas minhas réguas apresentadas anteriormente para eu poder ter um recuo do meu texto. Então, esse recuo pode ser à esquerda ou à direita, e aqui a gente vai colocar quantos centímetros de recuo a gente necessita. Um outro recuo que nós temos é o recuo especial. Geralmente a gente usa o recuo especial de primeira linha, ou seja, lá no início do parágrafo, resolvemos colocar um recuo especial. Então, a gente clica aqui, seleciona que tipo de recuo que a gente quer, geralmente é o recuo de primeira linha, e a gente define também quantos centímetros de primeira linha a gente vai querer. Espaçamento entre linhas. Queremos linhas mais juntas, linhas mais espaçadas? Então, nós temos espaçamento antes e depois. Eu tenho de uma linha para outra, qual é o espaçamento que eu tenho? Nesse caso, tem 0 pontos, então as linhas estão próximas. O espaçamento entre elas, eu vou ter simples ou eu vou ter múltiplos? Eu vou ter duplicado? Então, todas as vezes que eu seleciono essas opções, na visualização eu também consigo observar aqui dentro como é que o meu texto vai ficar, como é que a minha formatação de parágrafo está sendo selecionada. Por fim, nós podemos observar que as funcionalidades disponíveis no menu inserir, elas são diversas. Então, dos menus que nós vimos anteriormente, né, nós vimos várias opções ali. E agora eu vou apresentar para vocês o menu inserir, que é extremamente importante. Dentre essas opções, nós temos a opção de formatar páginas, inserir uma página de rosto, uma página em branco, quebra de página, quebra de seção. Essas são funções muito importantes quando nós vamos criar trabalhos científicos. E para isso, quando a gente está criando um documento científico, um trabalho científico, nós precisamos padronizar esses documentos. E esses documentos mais formais, eles seguem padronizações específicas, com margem exata, com uma folha de rosto, com várias funcionalidades. No menu inserir, nós podemos também inserir ilustrações, imagens salvas pelo usuário no computador, em uma memória permanente. Ou ainda, nós usamos imagens que fazem parte do aplicativo. O clip art, figuras que são oferecidas por ele, como, por exemplo, formas geométricas, que ele tem uma gama de formas geométricas que a gente pode usar, círculo, quadrado, elipse, e várias outras fórmulas. E também nós podemos ainda usar um Smart Art, que é um conjunto de elementos gráficos que facilitam
que o usuário manipule essas fórmulas gráficas de uma forma mais fácil, utilizando esse recurso. E, além disso, nós podemos inserir tabelas, e nas tabelas a gente colocar a quantidade de linhas que queremos, quantidade de colunas, tudo isso conforme o usuário quer e necessita. Nas tabelas, além dessa inserção, nós conseguimos também configurar essas células, essas tabelas com linha de uma cor, plano de fundo de outra forma, tudo isso é feito com o menu inserir. Outra ferramenta importante nesse menu, que é o nosso menu inserir que estamos falando aqui, é a inserção de equações matemáticas e símbolos. Nesse caso, nós temos diversas possibilidades de caracteres especiais para compor esse texto, de uma forma mais adequada, sem perda para o leitor, sem o leitor tentar adivinhar que símbolo é aquele que inserimos. Então, um exemplo desses símbolos que nós temos é quando nós queremos inserir, por exemplo, uma raiz quadrada de um número. Olha no seu teclado e veja se tem um símbolo de raiz. Não tem. E o π? O alfa? São tantos símbolos que não compõem esse nosso teclado, então, para que nós consigamos recuperar esses símbolos, nós vamos usar inserir símbolos ou inserir as nossas equações matemáticas. Uma ação que facilita esse menu é a configuração de cabeçalhos e rodapés, como a numeração de páginas. Nessa parte, basta nós clicarmos em um dos botões, escolher a configuração de inserção que vai atender melhor a nossa necessidade e pronto, a tarefa está realizada. Se eu quero inserir número de página à direita, centralizado, à esquerda, não tem problema. Eu vou clicar no botão, vou definir qual é aquela opção que me interessa, vou marcar e a minha tarefa está pronta. Bom, então, dentro disso, nós falamos de diversas opções e elas são apenas algumas dentre as muitas funcionalidades desse menu. E esse menu, vocês devem aprendê-lo de uma forma prática. Como? Abrindo o aplicativo e manipulando, inserindo elementos, trabalhando com esses elementos, para que vocês consigam reconhecer a sua funcionalidade de fato. Bom, aqui encerra o nosso assunto de Microsoft Word 2007 e editores de texto. Vamos falar um pouco agora sobre os navegadores de internet, ou seja, a internet como um todo e os seus navegadores. O surgimento da internet, né, e esse contexto de internet, ele é envolvido, né, por um conjunto de elementos que definem o seu funcionamento. E como é que se dá isso? A internet, essa conexão de internet que temos, ela é feita como uma grande rede de comunicação. Então, nós temos o acesso à internet como um conjunto de componentes, um conjunto de ferramentas e computadores que se comunicam, que conversam entre si e permitem que nós tenhamos essa interação. Quando nós falamos de internet, estamos nos referindo a uma grande rede de dispositivos computadorizados e esses dispositivos, eles nos permitem conversar, permitem a nossa comunicação. Essa grande rede é conhecida assim porque ela tem um alcance mundial, com uma enorme infraestrutura de rede de telecomunicações. Então, essa conexão, ela é tão grande, mas ela não era assim. Antes, no início, quando ela foi criada, ela tinha uma conexão muito simples. E para que vocês conheçam sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira rede de computadores.
A primeira rede de computadores, ela entrou em funcionamento em 1º de setembro de 1969. E ela foi criada pelos esforços de uma das mais inovadoras instituições de pesquisa do mundo, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA. ARPA. Essa Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ela fazia parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. E passou e doou o seu nome para essa interconexão de rede, que eles chamavam de ARPANET. Era a unção do nome da agência com a NET, ARPANET. Naquela época, a internet servia apenas como comunicação das forças militares americanas. A invenção evoluiu ao longo dos anos e isso se deu com um conjunto de esforços coletivos. Não foi apenas um grupo de pessoas, um grupo de estudiosos ou cientistas. Um conjunto de pessoas, um conjunto de esforços foi reunido para possibilitar uma padronização de tecnologias, o que garantiu a comunicação de dados em ambientes tão diferentes como temos hoje. Hoje comunicamos computadores, tablets, computador com celular, celular com tablet, tantas outras comunicações que nos são possíveis a partir da internet. A internet, ela evoluiu de tal modo que quando foi criada, estabelecia uma maravilhosa conexão entre dois computadores, entre o meu computador e o seu computador. Isso evoluiu e permitiu a conexão entre diversas máquinas em um só ambiente. Diversas máquinas se comunicavam umas com as outras e isso era fantástico. Só que para o nosso benefício, isso não parou por aqui. A internet passou a permitir o acesso de múltiplos computadores, geograficamente separados. Isso nos permitiu ter acesso a um número ilimitado de informações e a encontrar pessoas que há anos não tínhamos notícias, ou ainda passou a nos permitir ter acesso a pessoas que mesmo de uma forma distante, mesmo superficialmente, um contato que não nos seria possível sem a conectividade. Isso é tão genial que a internet nos permite ter uma conversa ao mesmo tempo com pessoas que estão em países totalmente diferentes. Diversas pessoas conversando, sendo que cada uma delas pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso ocorre como se todas elas estivessem presentes numa mesma sala, em um mesmo ambiente, como se não existisse distância, como se não existisse uma separação física. Sem essa maravilhosa tecnologia, hoje não estaríamos aqui nessa aula cumprindo o objetivo deste curso. Não é verdade? Então, vale ressaltar que a internet não possui um dono ou uma entidade responsável por ela. Ou seja, a internet é uma rede de computadores de acesso público ilimitado, que utiliza a infraestrutura de serviços de telecomunicações. Mas essa não propriedade, esse não ter dono, não faz a internet algo sem controle. Ela é gerenciada por diversos consórcios. E esses consórcios, eles são consórcios internacionais e eles têm a característica e a tarefa de incorporar e agregar várias empresas filiadas que proponham e desenvolvam padrões cada vez mais eficientes e relevantes para o acesso a essa rede. E esses padrões eficientes e relevantes envolvem segurança. Sendo assim, como é que acontece essa conectividade? Como é
que nós conseguimos ter acesso uns com os outros, máquina com máquina, equipamento com equipamento. Em geral, há diversos meios de comunicação, como a internet, comunicação com a internet, perdão. Vamos falar de um mecanismo de tecnologia em modelo cliente-servidor. O modelo cliente-servidor prevê que seja armazenado um serviço em um elemento chamado servidor, que compartilha os diversos outros dispositivos e aplicações que sejam eles, computadores, celulares, tablets, qualquer dispositivo. Esses nós chamamos de clientes. Essa aplicação nada mais do que ter um servidor à disposição de seus clientes. Um cliente solicita um serviço e o servidor atende. Sendo assim, o servidor é responsável por receber requisições de aplicações clientes e pode ou não serem atendidas por esse servidor. Ou seja, eu solicitei um serviço, o servidor está lá para me oferecer, mas ele tem esse serviço disponível para me dar? Ele pode, naquele instante, me entregar esse serviço? Está disponível o serviço que eu solicito? Então, essa é a questão cliente-servidor. Um exemplo dessa aplicação é o nosso curso, a nossa aula. Um determinado dispositivo ou aplicação, não importa onde está, recebe a gravação dessa aula e vocês, independente de onde estejam, conseguem acessá-la como se estivessem no seu próprio computador. Isso é rede. Isso é internet. A máquina de vocês vai solicitar de outra máquina, um servidor, que armazena o vídeo da aula e disponibiliza o recurso a vocês. Os dados da aula estão armazenados em um servidor e vocês, em suas máquinas, são os clientes. Então, nós temos um servidor que armazena essa aula, esse vídeo da aula. E vocês, por meio de um clique, vocês solicitam do servidor que armazena o vídeo a aula para vocês assistirem. Compreenderam como funciona essa aplicação? A ferramenta ou aplicação que nos permite o acesso direto com a internet é o chamado navegador. Esse navegador, ele pode ser chamado de navegador ou browser. E nós temos, dentro desses navegadores ou browsers, aplicações de software. Então, todos esses navegadores são softwares que permitem a interação entre o usuário e a rede mundial de computadores. Os navegadores mais conhecidos, mais comuns, são vários aplicativos de navegação, e não dá para listar todos, vamos listar aqui apenas os mais conhecidos. São o Google Chrome, da Google, que é representado por esse ícone, o Internet Explorer, da Microsoft, que utiliza esse ícone aqui, e o Mozilla Firefox, também muito comum. Então, esses navegadores, eles disponibilizam um acesso à internet. Então, é um software que nós temos que vai possibilitar uma interface com o usuário que faz com que nós consigamos ter acesso a essa aplicação. Vale lembrar que esses aplicativos de navegadores, esses navegadores aqui, eles podem ser instalados em qualquer máquina. Mas o Internet Explorer, ele acompanha o sistema operacional da Microsoft. Então, todos os sistemas, todos os computadores que têm inserido o sistema operacional, o Windows, automaticamente ele já vem instalado o Internet Explorer. Por isso que é tão comum as pessoas utilizarem ele.
Quanto à qualidade, a performance de cada um desses browsers, nós não podemos avaliar, nós não podemos dizer qual é mais importante, mais eficiente. Cabe a cada usuário avaliar e verificar qual das opções oferecidas por cada um desses browsers convém. Então, cada navegador tem a sua característica. Por isso, cada usuário deve utilizar e escolher o navegador que mais te interessa. Então, é importante que nós conheçamos, além desses 3 navegadores, as outras opções disponíveis no mercado. Então, esses navegadores que vão acessar essas páginas da internet, eles utilizam de endereços. E esses endereços permitem que nós consigamos encontrar quais os locais que nós queremos acessar. Então, no caso do nosso curso, nós iremos acessar um endereço que está vinculado ao nosso ambiente de estudo. Então, o endereço de acesso que o browser vai usar para que nós possamos encontrar o nosso ambiente de estudo vai ser esse aqui: http://virtual.ifnmg.edu.br. Este é o endereço que permite identificar o tipo de protocolo, a configuração de acesso utilizado pelo servidor. E nesse caso, nós estamos utilizando um HTTP, que é um protocolo específico para conexões de internet. Além disso, nós estamos tendo acesso ao endereço do IFNMG. Cada endereço, ele leva consigo a sua localização mesmo. Então, cada endereço ele está vinculado a uma instituição, a uma organização ou a um endereço de localização que foi registrado anteriormente. Então, cada endereço ele precisa de um registro. E esse registro ele não é feito de forma aleatória, não. Nós temos órgãos que permitem que esse registro seja feito de forma coerente. Então, o órgão, ele controla a criação de cada um desses registros. Então, a gente não consegue ter 2 organizações que tenham registrado o mesmo endereço, o mesmo domínio, como a gente chama. Então, esses registros, eles são controlados por uma entidade. Assim como a gente tem um registro de nascimento, a gente tem um órgão para poder criar esses registros ou domínios para que a gente tenha acesso. Observe que os endereços da internet possuem sempre uma opção de .edu, .com, .gov, e isso representa o serviço oferecido pela empresa registrada. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos .com, .edu, .net, .gov, .org. O .edu, que é o caso aqui do nosso endereço do ambiente, refere-se a instituições de ensino. Então, as instituições de ensino, na maior parte, geralmente, são as instituições de ensino que têm o ensino superior, elas são acompanhadas por .edu. .com, também coloquei aqui no nosso exemplo, refere-se a endereços destinados a sites comerciais. Geralmente sites de venda, mesmo que seja uma instituição de ensino, mas que ela seja uma instituição de ensino cadastrada como comercial. Tem o .com. E aí nós temos .gov, que é um site do governo, né? E tantos outros que nós temos aqui, .org, órgãos governamentais, e vários outros tipos de sites classificados pela aplicação daquela empresa, pela forma de atuação daquela empresa. Por fim, nós temos um outro elemento extremamente importante aqui nesse nosso hiperlink,
que é o ponto .br. O ponto .br, ele deixa claro que essa empresa, que essa instituição é brasileira, por isso o ponto .br. Nós poderíamos ter o ponto .ar da Argentina ou ponto .pt de Portugal. Esses dois últimos itens aqui, o ponto .br, eles vão decidir, eles vão indicar qual é o país que aquele hiperlink pertence. E nós temos ainda um acesso direto a endereços, que são os links. Geralmente nós temos páginas com links. E esses links são formas que nós temos de acessar o endereço embutido em uma página da internet de uma forma rápida, sem nós precisarmos ficar procurando o endereço e digitando o endereço lá na barra de endereços do nosso navegador. Então, os links, eles fazem chamadas de endereços embutidos na nossa página. E aí a gente vai ter o acesso rápido e direto àquilo que nos é interessante. Então é isso. Finaliza aqui a nossa terceira aula. Na próxima aula, nós estudaremos sobre as planilhas eletrônicas e suas aplicações. Permaneçam bem e em paz. Até breve.